Bom dia. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porquanto se essas virtudes existirem e crescerem entre vós, elas não os deixarão ociosos e nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que aplicar o domínio próprio, o conhecimento, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Nós temos que aplicar tudo isso em nossa vida. Principalmente o domínio próprio, nós aprendemos a dominar. Nós nos dominando, nós saberemos o que falarmos, o que fazermos, o que olhar. Eu vejo pessoas falando que são cristãs. Eu sou crente, eu sou evangélico, isso assim, mas se mexer com o filho meu, sai fora do sério, eu faço isso, aquilo outro. Se falar da minha mãe, do meu pai, eu faço isso, aquilo outro. Se mexer com isso aqui, eu tenho que ter domínio próprio para aprender a nos controlarmos e viver a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Isso que é preciso. Colocarmos essas virtudes. Buscar cada vez mais o conhecimento do Senhor. Conhecimento da palavra de Deus. A verdade do Senhor. Que por ela nós vamos viver. Não são doutrinas. Não são preceitos que vai nos dar vida no Senhor. Pastor, mas nossa família tem uma tradição. Lá na igreja que eu vou tem uma tradição. Uma tradição não salva ninguém. Mas é tradição antiga dos meus pais. Mas a tradição dos seus pais não salva. Quem salva é Jesus. E para Jesus te salvar, você tem que concordar com Ele. E para você concordar com Ele, você tem que conhecê-lo. E para conhecê-lo, você tem que meditar na palavra. É aí que eu conheci. Versículo 9. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Você não tem esse dom, você fica naquela. Você acha que Deus é um Deus que vive ali para te abençoar, para lhe dar coisas, o tempo todo para lhe proteger, que a função do Senhor lhe dá uma boa vida aqui. Não é isso. Você tem que ter conhecimento, saber que Jesus veio, que sofreu, que foi humilhado, espancado, crucificado, para lhe dar vida, para lhe dar salvação. Não foi para outra coisa. Se você ainda está enarregado, buscando só as coisas daqui, não preciso disso, eu preciso daquilo, acredite, você não conhece o Senhor. Você não conhece o Senhor. E você não será salvo. Eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu oro, rezo e um monte de coisa, e falo em línguas. Não importa.
para você conhecer Cristo. Quando você conhece, você aplica aquela sua fé sadia, você vive o Evangelho, você caminha para Ele, com Ele, aí você tem a salvação. O versículo 10 diz: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Então, por isso, nós temos que nos esforçar. Por quê? Mas se nós fomos chamados, não quer dizer que não, fomos chamados, porque agora eu posso ficar tranquilo, que o Senhor vai me salvar. Não, nós fomos chamados, nós fomos convocados. Nós temos que esforçar mais. Nós temos que nos dedicarmos mais ainda para confirmar realmente o chamado e a eleição com que nós fomos contemplados, que nós fomos sorteados, que nós fomos presenteados. Pois se nós agimos assim, então nós não vamos desistir da fé. Jamais nós abandonaremos a fé. Jamais. Então pense bem. Pense bem. Que tipo de evangelho você vive? Que tipo de evangelho você fica falando, ensinando até os da sua casa, amigos? Você é cristão? Você é cristão? Você tem conhecimento, pleno conhecimento? Eu vejo pessoas falam que são cristãs, depois, não, eu vou desistir, eu estou cansado, eu queria isso, Deus não me deu. E desde quando Deus tem compromisso com quaisquer coisas? Versículo 11 fala: pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Salvador Jesus Cristo. Foi dessa maneira, hein? Você vendo, é que vos será ricamente o quê? Suprida a entrada no reino de Deus. Não é nada aqui não. É no reino eterno nosso Salvador Jesus Cristo. Versículo 12. Por esse motivo sempre cuidarei de vos lembrar desses princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebeis. Ele está falando, por isso que eu sempre estou lembrando vocês, sempre faz a mesma coisa. É o que nós temos que fazer. Também sempre estou falando a mesma coisa, falando de salvação, falando de como obter conhecimento, para viver o Evangelho, praticar o Evangelho, praticar a palavra de Deus. É lembrar desses princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados. Você está vendo esse Evangelho, praticando esse Evangelho, você sabe que você está caminhando para a salvação. Caso contrário, você é um religioso, uma religiosa qualquer, que não vai alcançar a salvação. Só isso. Versículo 13 ele fala, olha, contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Olha, apesar de sentar para as mesmas coisas, mas eu considero de suma importância estar sempre exortando, ensinando, falando sobre isso. Enquanto eu estiver, Pedro falando, enquanto eu estiver neste corpo, eu vou estar exortando, eu vou estar ensinando.
enquanto estiver aqui. Para despertar a memória de vocês, para fazer vocês lembrar, não esquecer, porque às vezes é muito fácil pessoas serem enganadas, se desviarem, ir por outro lado, outros caminhos. Deus está falando, não, tem que estar lembrando você sempre, porque eu sei que logo, em breve, eu vou estar partindo aqui. O Senhor já me mostrou que eu não vou viver muitos anos mais aqui, que eu vou ao encontro dele. É isso que ele está dizendo. Mas enquanto eu estiver aqui, e como eu sei que cada dia que passa se aproxima mais a minha partida, meu momento de estar com o Senhor, é fundamental eu estar despertando, estar ensinando, estar trazendo a memória de vocês. Como se deve proceder, como se deve viver de maneira para agradar a Deus. Eu digo quando falo para agradar a Deus, porque nossa função, a nossa missão é agradar a Deus. Não é agradar qualquer outra pessoa. É agradar somente o Senhor. Ele é o nosso motivo de estarmos aqui. E é o motivo de nós estarmos peregrinando para Ele. Tudo é para Ele. Tudo é dele, para Ele. Nossa função é agradar. Não é falarmos coisinhas boas para agradar A, B, C. Não é falar coisas agradáveis, até mesmo falsas, mentira, para trazer as pessoas para cá, para um evangelho mentiroso. Não, a nossa função é mostrar a verdade. Mostrar a verdade. Porque essa verdade é que salva. A preocupação de Pedro é, olha, como nós lemos no versículo 14, porquanto estou consciente de que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já nos revelou. Jesus Cristo já me revelou. Que em breve eu estou partindo, irei ao encontro dele. Estou deixando isso aqui. Vou morrer. Fala que ele não entendeu, eu vou morrer. Então, é isso que ele está falando. Enquanto isso, então, eu tenho também a pressão cada vez mais. Não, de ser feliz, de desfrutar a vida. Não, de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho para que vocês compreendam. Conheçam o evangelho. E também possam alcançar a salvação. No 15 ele ainda fala, todavia tenho me empenhado para que mesmo depois da minha partida vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Claro, mas eu estou empenhando, porque mesmo depois que eu partir, mesmo depois que eu morrer, vocês lembrem, eu estou me empenhando para isso, porque mesmo depois que eu morrer, que eu for embora, vocês lembrem-se dos ensinamentos que eu deixei. Vocês lembrem dessa verdade. Vocês lembrem do que eu falei. Lembre com clareza. Ele diz. Lembre com clareza desse ensino em toda e qualquer situação. É no trabalho, em casa, no colégio, é na rua, na vida social. Lembra da palavra de Deus. Lembre. Porque por ela que teremos. Nós lemos hoje a carta de 2 Pedro, capítulo 1 até o versículo 15. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 16. Toda e quaisquer dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, vamos.